Vamos ler então, vamos ler Cisternas Rotas, esse é o parágrafo 59, 60. Se este sistema de cisterna é certamente um perfeito exemplo da denominação. Um homem sábio deve olhar e nunca entrar nisto. Deve olhar e nunca entrar nisto. Fica sempre com o olho aonde? São denominações que não sabem. Então olhe para os grupos que se dizem da mensagem. Um homem sábio deve olhar e nunca entrar nisto, né? Porque denominação é o que mesmo? É rejeitar algo da palavra. No momento que eles rejeitam a palavra, né? A doutrina que o Bruna trouxe são denominações. Quando eles colocam um líder, né? Um líder, e rejeitam o que o Espírito Santo falou através de William Branham. Mas as pessoas querem dizer que denominação é somente as tradicionais. Então elas nunca conseguem captar isso, porque elas sempre querem dizer que não são denominações. Né? Mas são, mas não sabem que são. Essa é a diferença desses grupos que se diz da mensagem e das outras denominações. Elas são, né? E concordam que são, né? Mas eles não, eles dizem que não são. Um homem sábio deve olhar e nunca entrar nisto, porque Deus, ele provou no decorrer das eras que ele está contra isto e nunca operou com isto. Qualquer grupo, toda vez que um homem se levantou com uma mensagem, como Lutero, Wesley, ou assim por diante, Smith, Calvino e os demais, quando eles começaram a organização, Deus pôs a coisa na prateleira e nunca mais a visitou num reavivamento. Veja, no decorrer da história, nunca houve um tempo em que Deus alguma vez tenha tomado uma denominação, feito um reavivamento a partir dela. Em parte alguma. Então, através da história e pela Bíblia, ele prova que é uma coisa imunda à vista de Deus. Uma coisa imunda à vista de Deus. De modo que eu não quero ter nada que ver com isto. E é por isto que eu sou contra. Estou tentando fazer que o povo saia disto. Estou tentando fazer com que o povo saia disto. Agora, as pessoas isolam alguns parágrafos do Mombrana, que ele fala que fique nessa denominação, se você quer ir lá, vá. Né? Eles não conseguem realmente centralizar a mensagem do irmão Branham. Né? Eles não conseguem centralizar isso. Né? Se você não tem onde ir, não há nenhum grupo, vá, mas nunca se torne membro. Porque a Bíblia diz bem claro, sai do meio dela. Agora, ser membro de uma denominação é o quê? É assistir a ela, é dar o dízimo naquele lugar. Isto é ser denominação. Vamos ler também alguns parágrafos aqui da mensagem. A mensagem, a era da igreja, no parágrafo 193. 193. Onde está escrito: Ele ressurgiu, ele ressuscitou. Era na mensagem, a era de Tiatira. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder, e está acima de tudo, e sobre tudo para louvor de sua própria glória. Sua glória ele não compartilhará com nenhum outro. A sua liderança sobre a igreja ele não entregará a homem algum. A sua liderança sobre a igreja ele não entregará a homem algum. Então você percebe que o líder é Cristo, né? O líder da igreja é a palavra. É a palavra.
Agora, essa palavra vem sempre através de um profeta, né? Através de um profeta, que nesta era foi William Marion Branham, o profeta vindicado de Deus, né? Então essa palavra, que é o nosso líder, vem através desse canal. É o único canal por onde vem a palavra de Deus. Um profeta vindicado. Nunca vem através de pastores, né, de evangelistas, mas sempre através de um profeta. E no parágrafo 171, nós lemos... Agora, a verdade do assunto é que a palavra ancião significa quem a pessoa é. Quem a pessoa é. Enquanto que a palavra bispo significa o ofício do mesmo homem. O ancião é o homem, bispo é o ofício do homem. Ancião sempre se referiu e sempre se referirá simplesmente à idade cronológica de um homem no Senhor. Ele é um ancião, não porque seja eleito ou ordenado, etc., mas porque ele é mais velho. Ele é mais amadurecido, ele é treinado, não é neófito, né? É de confiança por causa da experiência e da prova de longa data de sua prática cristã. Então, esse nicolaísmo, né? Os nicolaístas, aonde Deus fala, eu odeio a doutrina dos nicolaítas. Quer dizer o quê? Como já falamos antes, né? Conquistar os leigos. Essa heresia começou lá no princípio, já no século I, quando eles viram essas duas palavras na Bíblia Sagrada, ancião e bispo, e começaram com essa ideia de que o bispo era superior ao ancião. Mas aqui o irmão Branco está falando que ancião e bispo são a mesma pessoa. Ancião é o homem que é maduro na fé, no conhecimento. E bispo é quando alguém ordenou ele, né? Quando Deus ordenou ele a esse ofício de bispo, né? Quer dizer supervisor, pastor. A mesma pessoa, ou seja, não há essa hierarquia em que os grupos, em que as pessoas, as denominações tradicionais querem fazer, querem colocar na igreja. Essa hierarquia, como existe nas igrejas tradicionais. E até mesmo alguns grupos da mensagem também tem isso, né? Essa hierarquia. Mas geralmente não. Geralmente esses grupos têm apenas um pastor ali. No entanto, são denominações, como nós já lemos antes. Quando a pessoa rejeita o que a palavra diz e toma o que o homem diz, aquele grupo morre e se torna denominação. Vamos ler agora no parágrafo 174, aonde está escrito, na era da igreja de Pérgamo, 174. Apocalipse 2,14. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Agora, não se pode ter uma doutrina nicolaíta na igreja e não ter também essa doutrina introduzida. Não tem como ter doutrina nicolaíta sem ter o balanismo também ali. Então esses grupos têm essas duas coisas, tanto a doutrina nicolaíta quanto o balanismo. Veja, se você tira a palavra de Deus e a moção do Espírito, ou seja, você tira a palavra, tira a moção do Espírito, a direção do Espírito, né? E coloca sobre homens, né, governando, liderando, através da sua interpretação, do seu dogma e credo, né? A palavra de Deus tira a moção do Espírito como meio de adoração,
como meio de adoração. Importa que os que me adoram em espírito e em verdade. Então terá que dar ao povo outra forma de adoração, como substituta. Outra forma de adoração. Porque se você não adora a Deus através da palavra de Deus, através da moção do Espírito, você vai ter que adorar através de uma forma substituta. Né? Uma coisa substituindo aquilo. E é isso que é balaamismo. E substituindo, e essa substituição significa balanismo. Né? Balanismo. E no parágrafo, e no capítulo 176 dessa mesma mensagem de Pérgamo, o Moblan nos fala: quão semelhante a Balaão é o povo hoje. Eles creem em 3 deuses, são batizados em 3 títulos em lugar do nome, e todavia Deus envia o Espírito sobre eles, como enviou sobre Balaão. E eles continuam crendo que estão exatamente corretos. E eis que são, na realidade, perfeitos balanitas. Veja a doutrina de Balaão, siga avante de qualquer maneira. Né? Deus falou para ele não ir, ele foi. Não importa se ele fosse ali 20 vezes ali desmembrando. Né? Não, ele não era para ir amaldiçoar aquele povo, mas ele foi insistindo com aquilo. Faça-o a sua maneira, eles dizem. Bem, Deus nos tem abençoado. Isso tem de estar certo, correto, né? É o que os grupos falam. Mas como? Deus tem nos abençoado? Não tem como nós estar errado. Isso tem que estar certo. Deus está nos abençoando, aumentando a igreja, aumentando o dízimo. Então Deus está conosco. Isso tem que estar certo. Eles rejeitam a manifestação do Filho do Homem, Deus em carne humana, fala que é anticristo, rejeita a manifestação do Filho do Homem nessa era, só fica crendo em um profeta nessa era, rejeita o ensinamento do dízimo, dos 2 batidos do Espírito Santo, na alma e no Espírito, rejeita que não é homem que transforma homem em pastor apenas com a imposição de mão, rejeita toda essa doutrina toda da mensagem. Né? Tiram o espírito da direção e fala, fica ao lado do pastor, fica ao lado do pastor. Né? Mas o Moblan fala, fica ao lado do pastor que prega essa mensagem, que prega a palavra, porque não é ele o líder é a palavra, o Espírito Santo, né, que guia o povo, que lidera a igreja, mas rejeita tudo isso. Né? É o que está falando que veja a doutrina do Balaão, siga avante de qualquer maneira. É essa a doutrina de Balaão, siga avante de qualquer maneira, faça-o a sua maneira. Eles dizem, bem, Deus nos tem abençoado. Isso tem de estar correto. Eu sei que Ele tem abençoado vocês. Eu não nego isso. Porém, é a mesma rota organizacional que Balaão tomou. É desacato à palavra de Deus. E falso ensinamento. Falso ensinamento é o que essas denominações, esses grupos têm hoje. Falso ensinamento. Né? Vamos agora para o parágrafo 330. Onde está escrito? Na mensagem de Laodiceia, 330. Sim, ouça ao profeta de Deus, autenticado, que aparece nesta última era. Nesta última era. Tem grupo que até ensina tolice que a era acabou. Que a era da Laodiceia acabou. Sendo que o Moblan fala aqui, né, na página 329, o Espírito não falará em outra era. As eras terminaram. E aqui ele fala, se ouça ao profeta de Deus, autenticado, que aparece nesta última era. Então nós estamos na última era. As eras acabaram, né? Mas nós estamos na última. Não vai ter mais outra era para Deus falar. Esta é a última era, a era de Laodiceia. Ela não acabou ainda. Então Cristo não voltou. Que Cristo volta. Quando Cristo só volta depois que a era termina. E o Moblan foi para o Senhor, partiu para o Senhor em 1965, ensinando que Cristo ele não tinha voltado.
Então esses grupos são denominações, uns vão além, outros ficam aquém da palavra, porque denominação é isso, rejeitar uma palavra ou acrescentar alguma coisa na palavra. Quando alguém fala que Cristo voltou, que esse ministério de Deus de carne humana nesta era foi a segunda vinda, né, isso é acrescentar a palavra, são grupos denominacionais. Denominação. E o que é que você faz quando você está num grupo desse? Um grupo que rejeita a palavra. Será que tem como você permanecer ali e ser salvo e fazer parte da noiva de Cristo? Vamos ver aqui. Se ouça o profeta de Deus, autenticado que aparece nesta última era, o que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. O que o profeta disser da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. A mesma coisa. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terá sido dito na palavra. Já terá sido dito na palavra. Eles estão dizendo agora, sai do meio dela. Agora, sai do meio dela agora. E apartai-vos. O clamor foi pronunciado. O clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos, mas uma coisa sabemos. Não será por muito tempo. Porque esta é a última era. Essa é a última era. Então, o que é que o profeta, a noiva e o Espírito falam? Sai do meio dela, separa-te. Né? Este é o mandamento de Deus. Não podemos sair, diz eles. Ficam ali. Tem que ficar nesses grupos. Né? Tem que ficar. Né? Tem que ficar. Ordenação. Ordenação, parágrafo 40 dessa mensagem, ordenação. O nosso irmão McKinney viu isto. E ao grupo de irmãos onde ele estava tendo companheirismo, ele levou uma verdade que ele viu na Escritura. Ninguém pôde resisti-la. No entanto, a organização não pôde tolerar isso. Assim ele faz a sua escolha. Ou seguir o que o homem disse, ou o que Deus disse. Deus, eu te agradeço por dar-lhe coragem de tomar o que Deus disse. Pois a Bíblia disse que a palavra de todo homem seja mentira e a de Deus seja verdade. E ele está decidido a sustentar isto. Né? Como você pode estar num grupo que rejeita a palavra de Deus, a mensagem em sua totalidade, que aumenta algo, diminui algo? Como você pode ficar ali? Igual esse irmão aqui, ele tem que fazer uma escolha, ou ficar com o homem, ou o que a palavra diz. Não tem como dois andar juntos se não estiver de acordo. Não há maneira de dois andar juntos se não estiver de acordo. Uma irmã fala, o pastor é o nível de fé daquele grupo. Não tem como estar ali um eleito ali e ficar ali, porque ele não consegue passar além do nível de fé daquele pastor. Não tem maneira de ficar ali. Imagina uma águia ficar no meio das galinhas no galinheiro. Ele vai ficar por algum tempo só. Até crescer, até ver que o lugar dele não é ali. Até descobrir que não é uma galinha. Eu quero perceber que ele é uma águia. Porque o nível de fé da noiva, como já foi falado antes, é a mensagem, a palavra de Deus que vem através de William Branham. A noiva tem que chegar nesse nível de fé. Nesse nível de fé. Vamos ler agora na mensagem o Deus desta era maligna. O Deus da era maligna. 109. 109. Aonde está escrito? 109 essa mensagem. Aonde está escrito? Esteja você no Santo Éden, ou na Santa Igreja, ou na Santa Denominação, ou seja, onde for que você estiver, você morrerá no dia em que você descrer de uma palavra da palavra de Deus, como a verdade, quando ela é vindicada e provada para você. Este é o dia em que você se separará de Deus.
não a frase inteira, uma palavra, quem acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra, este é o dia em que você morrerá. Então o grupo morre, a pessoa morre, você chega a pessoa e prova para ela que o dízimo não pertence ao pastor exclusivamente dele. O dízimo não é dele exclusivamente. Ele é o administrador do dízimo, não o dono do dízimo. Você prova a pessoa através da mensagem, o Bruno ensinando ali em vários lugares ali. Né? E a pessoa rejeita isto. A pessoa morre nesse mesmo momento. Quando você prova a pessoa que Deus é uma pessoa em carne humana, em plenitude corporal outra vez. Nessa área foi isso, foi Deus, mas foi em plenitude, né? Corporal outra vez. A pessoa fala, mas foi na igreja, né? Na igreja. É claro, o Mobrano fazia parte dessa igreja. Mas o Mobrano falou através de um homem, só como foi lá em Sodoma. Lá foi através de um homem. Então esse ministério do Filho do Homem é sempre através de uma carne humana, uma pessoa. Né? Então esse ministério da plenitude foi através do Mobrano, né? Naqueles momentos, lógico, há alguns momentos quando Deus descia sobre ele em plenitude, né? Na fila de oração, em alguns momentos também, ali, onde quer que ele esteja, Deus manifestava nessa forma de plenitude também, através dele em alguns momentos. É claro que ele tinha somente, né, uma porção de Espírito Santo em sua alma, como qualquer cristão tem. Ele tem, lógico, ele tinha uma na alma. Mas Deus usou, descia nele nesse momento de plenitude corporal. Isso está na mensagem em vários lugares, essa mensagem. O único lugar provido por Deus para adoração está, que Deus manifestou em plenitude novamente. Se não me engano é 265, algo assim. 284, melhor dizendo. Né? O único lugar provido por Deus. Tem também ouvi, mas agora vejo, também está ali nessa mensagem também. Que nessa era foi plenitude outra vez. Mas a pessoa rejeita, a pessoa não consegue alinhar a palavra de Deus. Ela não consegue fazer isso. Então rejeita a palavra de Deus e morre. Esses grupos estão mortos, irmão. Virar denominação estão mortos. Porque não recebe a palavra. Mas fica com seus pastores, seus líderes. Né? Seus líderes. Vamos também ler aqui agora, nessa mesma mensagem, no parágrafo 125. 125, aonde está escrito: Não lembra você como Nimrod, aquele hipócrita, construiu a sua torre e fez todas as outras cidadezinhas pagarem tributo a ela? Babel é a mesma coisa. E isso simplesmente isso também muda os nomes. Enquanto isso se aproxima, é Roma agora, é Babilônia. E o mundo inteiro é trazido a Babilônia. E é trazido para dentro do Concílio Mundial de Igreja, o qual fará cada um deles se inclinarem a ela. E você tomou a marca da besta, não sabendo que você estava fazendo. Mas os que são eleitos ouvirão a palavra e sairão dela. Os que são eleitos não vão ficar nessas denominações, nesses grupos. Não tem como um eleito, alguém que enxerga, que vê, fica seguindo um cego, um pastor cego, um pastor que rejeita a palavra, que não sabe nada sobre Deus em carne humana, não sabe nada, não consegue ver a palavra como ela é, não sabe nada sobre o último sinal. O que é o último sinal? Não sabe o que é esse último sinal. O que é Deus em forma humana? O que é Deus como filho do homem, filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, filho de Davi? As pessoas estão cegadas para essa palavra desse dia. Isso Moura fala também nessa mensagem aqui, no seu parágrafo 173, ele nos fala: ele, Satanás, não quer que você veja a verdadeira revelação e fé da palavra de Deus sendo revelada e reivindicada hoje, através de suas escolas, bibliotecas, literaturas, hospitais e assim por diante. Ele te afasta disto. Ele está agora interpretando como ele fez com o faraó, tentando não te deixar ver o significado da palavra vindicada de sua era prometida na luz do entardecer. Né? Tentando torcer para a pessoa o que é essa luz do entardecer. Essa luz, irmão, não é apenas um mensageiro, uma estrela apenas. Porque nas eras anteriores de santificação, de Wesley, de Lutero, nas eras passadas teve uma luz também, só que era uma estrela. Mesmo assim o dia era nublado.
Mas a promessa para o último dia, da luz do entardecer, seria que o mesmo sol que veio no Oriente ali no leste, entre os judeus e samaritanos, o mesmo sol iria outra vez aparecer no entardecer, as nuvens negras iriam se dissipar, e o sol outra vez, o filho do homem, o mesmo Jesus que manifestou em carne humana lá atrás no Oriente, iria se manifestar outra vez no Ocidente. O mesmo sol, o mesmo Cristo outra vez, essa plenitude da divindade corporalmente nessa última era. Só que dessa vez veio através de um profeta, de um simples filho do homem, filho do homem, cumprindo São Lucas 17:30, assim será o dia que o filho do homem se há de manifestar. Se há de manifestar. Não um filho do homem, mas o filho do homem. Só que nessa era ele manifestou através de um filho do homem, William Branham, né? Um homem que tinha seus erros, suas falhas, mas se arrependeu, né? Acertou sua vida, cada vez que errou, acertou. Né? Foi através dele, dessa carne humana, né, desse canal humano, que o Filho do Homem se manifestou. Então Satanás quer esconder isso das pessoas. Né? E leva alguns além para crer que isso foi a segunda vinda. Alguns até creem que o Mambrana é o próprio Elohim, Jesus encarnado. Isso é heresia, falar que o Mambrana é Elohim. Né? Ele foi apenas o vaso por onde Elohim se manifestou nessa última era. Né? Então Satanás quer levar as pessoas além ou aquém, quer tirar ela realmente do que foi esse ministério. Que o Umbanda fala que foi o último sinal, como foi para Abraão. Abraão teve muitos sinais, viu muitos sinais antes da vinda do filho prometido, de Isaac nascer. Viu Deus em luz, em sonhos, em várias formas ele viu a Deus. Mas o último sinal que Abraão viu antes de Isaac vir, antes do filho prometido chegar, foi Deus em carne humana, discernindo o coração de Sara. E foi isso também que nós vimos, né, nessa última era. O último sinal, nós vimos Deus em carne humana, discernindo os pensamentos das pessoas, através de William Branham. Mas o William Branham não é Deus, não é Elohim, ele foi apenas um canal humano. Isso também não foi a segunda vinda, mas foi o último sinal antes da segunda vinda. A promessa, se você ler na mensagem, você vai ver isso. O Filho do Homem iria se manifestar, Deus em carne humana no último dia, antes da vinda. O mamãe fala isso em vários lugares. Antes da vinda, sempre isso, antes da vinda. Então Satanás quer tirar as pessoas disso. Porque quando o grupo não vê isso, rejeita isto, se torna denominação. Tentando não te deixar ver o significado da palavra vindicada de sua era, prometida na luz do entardecer. Vindicado e provado. Ele está tentando, através do seu conhecimento e escolas e pessoas mais cultas e éticas e assim por diante, para que você não veja aquilo, qualquer coisa, para que então você não olhe aquilo e veja que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmão. 3 mensageiros desceu para Abraão, né? E um era Elohim. Nessa era também a mesma coisa. 3 mensageiros. Billy Graham era Robert e o outro foi Elohim. Né? Elohim nesta era. Deus em carne humana nesta era. Né? Mas a pessoa não consegue ver isso. Né? Não consegue ver esse mensageiro, que esse mensageiro é Cristo. Ele não consegue ver isso, que esse mensageiro é Jesus Cristo no meio do seu povo. Né? Mas foi através de William Branham. Não através de toda a carne da igreja, de cada membro, não. Foi através dele, por quê? Porque é sempre um homem. Esses grupos falam que tem isso. O filho do homem está aqui, está aqui, está aqui. Mas cadê o discernimento de pensamento dos corações? Não existe. E o sinal do discernimento dos pensamentos dos corações é a identificação do ministério do Filho do Homem. E quando o profeta partiu para o Senhor, esse ministério, literalmente, terminou ali. Né? Mas ficou a voz desse sinal, a mensagem, né, do Filho do Homem. E como o Mambrana fala que o mensageiro e a mensagem são um, então a mensagem também é o Filho do Homem. Né? Está aqui hoje para preparar a noiva essa mensagem. Né? Essa mensagem está aqui hoje para preparar a igreja. Como você sabe que é Jesus Cristo? Ele é a palavra. E ele é a palavra desta era. E isso teria que acontecer nesta era. E aqui está acontecendo. Por quê? Porque Jesus é a palavra de cada era. E quando se cumpre a palavra, aquilo é Cristo. No dia de Lutero, a palavra de Deus, Jesus era o quê? Jesus era a mensagem da justificação pela fé. No dia de Wesley, Jesus Cristo era a palavra que se cumpriu ali, que foi o quê? Santificação pela fé. E hoje, qual que é a palavra hoje? Quem é Jesus hoje? É São Lucas 7,30. Né? Malaquias 4, a pessoa não sabe o que é Malaquias 4. Né? Eles perverteram o ensinamento de Malaquias 4, ensinando somente iria vir um profeta. Mas Jesus ensina que Malaquias 4,
que o Elias prometido seria o próprio Jesus Cristo. Né? Seria o próprio Jesus Cristo, através de um profeta, de William Branham, o próprio Jesus Cristo nessa era, Deus em carne humana nessa era. Mas eles conseguem, só pode ver uma porção ali, um homem. Deus fala nessa era, foi mais do que um profeta, foi o próprio Deus Elohim. Mas Satanás quer tirar isso, não quer fazer a pessoa ver isso, porque isso é Jesus Cristo. Você consegue ver a palavra manifestada, eles jamais vão conseguir ver, né, conhecer Jesus Cristo. Ele está tentando o seu melhor para que você não veja aqui.